No Beira-Rio, o Colorado bateu o Inter de Santa Maria por 2-0. Fora do campo, um zagueiro pode estar chegando do futebol europeu. E também, gente, a gente já começa a projetar a Semana Grenal 449. O técnico Paulo Pesolano deixou em aberto qual equipe estará em campo no Grenal do próximo domingo, 8 da noite, aqui no estádio Beira-Rio. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Aqui no estádio Beira-Rio, o Colorado, né? Venceu mais uma dentro do Campeonato Gaúcho, na estreia dos jogadores ditos titulares do time principal do Internacional, cerca de 5 jogadores, se a gente for contar o Félix Torres, o sexto aí que estreou na temporada de 2026, vitória de 2-0, gol de Alan Patrick, gol de Félix Torres, e a gente tem muita coisa para repercutir, né, aqui nesse conteúdo, que é em nome da Zapay. ZAPAY, meus parceiros aqui no canal, onde você fica em dia com o seu carro, moto ou caminhão, paga IPVA de forma parcelada e também com desconto, e obviamente, né, também pode quitar multa, licenciamento, tudo no teu cartão de crédito. Então baixe o app da Zapay, que está disponível de forma gratuita aqui na descrição do conteúdo, tá bom? Vamos separar o nosso vídeo em alguns temas aqui, tá? Primeiro vamos falar sobre o jogo. Falei bastante no vídeo, né, de live que fizemos aqui, né, logo após o encerramento da partida no estádio Beira-Rio, e eu particularmente não gostei. Mas aqui eu também não vou fazer crise, tá? Não é terra arrasada. Eu acho que os principais pontos são que o Inter tem que ligar um sinal de alerta importante em relação à sua defesa, à sua forma de defender. A gente viu muitas vezes, né, o Inter de Santa Maria com chances claras de fazer o gol, seja para fazer 1-0 ou até mesmo para empatar o jogo aqui no Gigante. Com bolas, né, que foram cara a cara com o Rocher, onde, né, os jogadores tiveram muita liberdade. A primeira no erro de passe do Paulinho Paula, que depois, né, gera a chance de gol. Depois, né, numa bola trabalhada pelo Inter de Santa Maria, que o Yuri Mamute chuta para fora de forma até um pouco constrangedora. E a última, né, num contra-ataque, onde a gente vê, né, o Inter naquela ideia de correr para trás, né, tendo dificuldades. O Bernabé não fechou a linha e por muito pouco, né, o adversário acabou não fazendo o seu gol. Dito isso, tá? Eu sei que é um primeiro jogo, que é uma primeira ideia, né, do Pesolano, que o nível de concentração daqui a pouco vai ser outro no Clássico Grenal, até pelo nível do adversário, né, por tudo que envolve o Clássico Grenal, pelo ambiente da torcida. Então tudo isso eu tô levando em consideração, mas ficou uma preocupação, porque a gente viveu o 2025 do Inter e sabe, né, que a questão defensiva foi algo primordial, né, para o Inter brigar pelo rebaixamento até a rodada final do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, eu vi coisas boas também, tá? Gostei bastante da atuação da dupla de volantes, Ronaldo e Paulinho Paula. E vou destacar bastante o Paulinho, que para mim foi o melhor jogador do Inter em campo, um jogador dinâmico, né? Um jogador que corre muito, né? Que percorre praticamente o campo todo. A gente vê ele quase onipresente, né? Em todos os lugares, e que certamente, né? Se conseguir se manter saudável, se conseguir ter um nível de atuação que teve no Vasco da Gama, ele vai conseguir fazer, né, uma boa temporada em 2026, né? Talvez sendo titular, a gente não sabe, né, se o Thiago Maia vai reunir as melhores condições, se não vai. Tem aí o Vijagra que tá chegando, mas o Paulinho mostrou credenciais importantes para ser titular aí dessa equipe do Paulo Pesolano. Borré, também bastante participativo, Alan Patrick também, mas visivelmente, né, alguns jogadores com dificuldade, né, de passe, né, de entrosamento. O cara é normal de começo de temporada. Foi uma vitória de 2-0, começou sendo construída, né, com gol de pênalti do Alan Patrick, pênalti que foi, né, um toque de mão depois de um cruzamento do Paulinho, e no final do jogo o gol do Félix Torres, que entrou, né, na vaga do Gabriel Mercado e acabou fazendo um gol de cabeça, que é uma das principais armas, né, que tem o zagueiro equatoriano. Ele é muito bom na bola aérea. Cruzamento do Bruno Gomes, gol do Félix Torres. Dito isso, gente, vamos avançar para a nossa próxima pauta aqui, porque tem muitas coisas já pós-jogo. O Paulo Pesolano, né, se gostou bastante da atuação do Inter, que é um começo, né, são 10 dias apenas de pré-temporada, segundo ele, os jogadores já estão jogando, que o Inter arriscou, né, um pouquinho na segunda rodada lá contra o Monson, colocando alguns titulares em campo, mas que era necessário, né, sentir como estavam os jogadores naquele momento, e que o foco está no próximo jogo. Muito tem se repercutido sobre a possibilidade do Inter preservar jogadores no Clássico Grenal. E está muito claro no discurso do Pesolano, ele falou isso na entrevista pré-jogo aqui do Inter de Santa Maria na televisão, de que o foco do Inter é o Campeonato Brasileiro.
Só que vamos lá, né? Todo mundo sabe a importância de um Grenal, sabe o peso do clássico, né? O quanto uma derrota num Grenal dentro do estádio Beira-Rio pode abalar uma estrutura, pode gerar uma crítica da torcida, uma instabilidade que o Inter não precisa nesse começo de temporada. Porém, ele deixou em aberto a escalação. Ele disse que vai avaliar os jogadores que tem no grupo e que pode ser o mesmo time que começou aqui contra o Inter de Santa Maria, mas também pode ser o Inter com 4 ou 5 peças daqui. Então, o Inter já está pensando no Grenal e que pode, né, ser um time bastante modificado. Eu fiquei com a impressão de que teremos um time titular, se não misto, tá? Acho que o time reserva a gente pode descartar completamente. Talvez alguns jogadores que não tenham condições ou até mesmo mudanças que ele pode vir a fazer. Vamos dar um exemplo aqui? O Félix Torres pode entrar na zaga no lugar do Vitor Gabriel. O Brian Aguirre pode entrar no time, né, na vaga de um dos meias, ali o Vitinho, botando o Bruno Gomes para o meio, tendo, né, Ronaldo, o Paulinho Paula e o Bruno Gomes, né, como trinca de volantes, visando, né, esse jogo contra o Grêmio, que tem, né, a sua força também no meio de campo. Então acho que é um time modificado, mas não vai ser um time desconfigurado. Destacou também, né, que lamenta as lesões em sequência, mas que projeta, por exemplo, a entrada do Rodrigo Vijagra, né, volante que foi contratado agora junto ao CSKA Moscou da Rússia, já no domingo. Ele teria condições de alguns minutos nessa partida contra o Grêmio. E aí, óbvio, né, teria condições mais avançadas de jogar contra o Atlético Paranaense no duelo da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil é bom, né? Do Campeonato Brasileiro, aqui na quarta-feira, dentro do estádio Beira-Rio, na estreia do Campeonato Brasileiro. O Thiago Maia é um jogador que também está em transição e que é um nome que o Inter trabalha também para ter de volta o mais breve possível. Existe uma possibilidade dele jogar o Grenal, tá? Pelo menos ficar no banco de reservas, mas o mais certo é que ele estará contra o Atlético Paranaense na estreia do Campeonato Brasileiro, aqui também no Gigante. Ficou em aberto aí, tá? Então vamos ver, né? Amanhã já tem treino a partir das 4h30 da tarde. Tem a coletiva de apresentação, né, do Vijagra, volante argentino que está chegando. A gente vai poder ter um pouquinho do cenário um pouco mais claro do que o Inter planeja para essa temporada. Dito isso, tá? Eu quero seguir avançando na pauta, eu quero falar sobre a possibilidade de reforços no Internacional, tá? Informação que foi levantada pelo Felipe Jobim, né, da Baldasso TV, é de que o nome do zagueiro que eu trouxe no vídeo da tarde, trouxe lá no M Colorado também, né, que o Inter estava muito perto de um zagueiro que é brasileiro, que joga no futebol europeu e que estaria vindo, né, para jogar talvez pelo lado direito, né, para que o mercado fosse deslocado para o lado esquerdo de forma definitiva, né, junto do Vitor Gabriel e com uma possível saída do Juninho. O nome foi revelado. O nome é Gabriel Pereira, jogador de 25 anos que está no Copenhague da Dinamarca, né? Jogador que inclusive está jogando a Champions League, né? Jogou contra o Napoli agora, o último jogo recente, fez um grande jogo, foi eleito o melhor jogador da partida, é um ídolo do Copenhague, né? Um jogador que é tratado como um rei, né, por lá, pelos gols de cabeça, né, pelos duelos aéreos que vence. É um jogador, né, muito valorizado no Copenhague, tá? Recentemente o Flamengo e o Porto colocaram né, como uma possibilidade de contratação, e o Inter está tentando avançar na contratação desse jogador. 25 anos, fez a sua trajetória, bem dizer, fora do futebol brasileiro, foi revelado pelo Volta Redonda e logo, né, foi para o futebol português, jogou no Gil Vicente e logo chegou, né, ao Copenhague da Dinamarca, onde, como eu disse, está muito valorizado. Eu não tenho ainda, tá, o molde da negociação, mas a gente sabe, né, o molde que o Inter está trabalhando. Geralmente, empréstimo com opção, ou empréstimo sem opção, ou um jogador livre no mercado, o que dificilmente, né, vai acontecer. Mas é um nome que o Inter está trabalhando. O Inter quer mais um zagueiro para compor o grupo, né, do Paulo Pesolano, busca também um centroavante, que tende a ser o Alejandro. Já falei várias vezes aqui que a negociação está avançada, mas é que realmente, né, negociar com os russos é muito difícil, mas há uma expectativa boa de todos aqui no Beira-Rio de que esse jogador seja contratado. E o Inter vai buscar ainda mais um lateral esquerdo e talvez mais um jogador de lado de campo aí para fechar, né, esse primeiro ciclo de janela de transferência. E vai trabalhar na saída de jogadores, né, o Cleiton Sampaio praticamente fora do Inter, o Richard também, e aí a gente vai poder ver, né, um cenário mais amplo do time que vai começar o Campeonato Brasileiro, que é a competição mais importante que nós temos na temporada, tá bem? Esse conteúdo, gente, em nome da KTO, kto.bet.br, eu sempre falo, né, sobre o aposte e ganho. Vou dar um exemplo para vocês. Fiz o meu palpite para Inter de Santa Maria. Vitória do Inter, bateu. Ambos marcam não, bateu.
só que eu coloquei mais de 2,5 gols. O jogo foi 2-0. Então faltou um gol para minha aposta bater, mas como ela não bateu, eu tenho uma nova aposta grátis de R$10 para brincar agora, nesta quinta-feira, de muitos jogos, né, pela Europa e obviamente também de Campeonato Gaúcho, tem Clássico Caju lá em Caxias do Sul, então tem muita coisa pra gente brincar e se divertir. Sempre lembrando que a KTO é uma casa proibida para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade, tá bem? Aquele abraço e a gente se vê. Fui!